Andréia, chegou a sua hora. Vocês acharam que eu falava pouco, né? Agora chegou. Bem, eu estava esperando muito esse momento. Eu gostei de ouvir o secretário, porque é bom que a gente desmistifique alguns mitos que existem sobre o tema. Agora, por que existe a judicialização? Né? Era uma pergunta que vocês iam fazer, mas eu já antecipo essa, porque vai ter várias outras. Bem, a judicialização, ela existe porque existe a ausência do poder público, existe a ausência de políticas públicas. Essa ausência faz com que a população precisa movimentar a máquina, ela precisa, né, é o contrapesos, né, doutor? Ela precisa movimentar a máquina, fazer a máquina pensar. O problema é que hoje no Brasil, a gente tem uma situação, não estou falando de Santa Catarina, pelo amor de Deus, viu? Sem conflitos de interesse, gente, por isso que eu posso falar bem tranquilamente. Os governos hoje, eles esperam mais ser demandados do que antecipar as políticas públicas, do que dizer quais são as políticas que vão ser implementadas. Então, eles esperam chegar aquela bola de neve e aí falar o seguinte, vou despachar. Né? Eles viram um despachante e não os promotores das políticas públicas. Esse é um problema. Os governos estão virando despachantes. Né? Isso é um grande problema. E aí me preocupa muito, porque aí entra o judiciário como ativista. O judiciário começa a ser o criador de políticas públicas. E ele não é preparado para isso. Ele não é porque ele não pode ser ativista. Ele sim tem que ser aquele que é demandado. Então, e ele não pode nem tomar posição, que é o que ele está fazendo. Ele tem que ouvir as duas partes, né? Equilibrar a situação e aí sim tomar a sua decisão. Não é isso, doutor? Ou eu estou errado, eu volto para o primeiro ano de ensino de direito. Né? Que é isso, o juiz, ele não tem o peso nem de A nem de B. Ele tem que ouvir A e B e aí sim partir da sua decisão. Estou tentando dizer de uma forma bem simples, para quem não conhece a parte jurídica possa entender. E possa fazer as perguntas que vocês quiserem, gente, do jeito que vocês quiserem. E aí vamos quebrar alguns mitos. A judicialização, e o Fonajus foi algo que me apavorou, me assustou, porque é uma coisa discrepante aquilo que está acontecendo. Tá? O Fonajus, ele está criando uma cartilha para os juízes. Essa cartilha, não sei se você teve acesso lá no Fonajus, se o doutor não tem, eu passo, eu tenho aqui. É uma cartilha dizendo onde que o juiz tem que entrar, o que ele tem que ver, o que ele tem que fazer. Gente, juro por Deus, é uma receitinha de bolo. Se a situação se encaixar em A, juiz, você vai aqui. Se encaixar aqui, você vai aqui e vai ter na setinha. Ou seja, acabou a autonomia do juiz. Então, aquilo que estava todo mundo falando aqui, porque é uma loteria, não tem mais loteria, acabou a loteria. Agora é alternativa A, alternativa B e tem o gabarito. Acabou a loteria, não existe nem essa possibilidade, porque antes o juiz podia pensar, porque agora nem pode. Tá? Pode ser juiz agora, porque é muito fácil. Entendeu? Não precisa ter conhecimento contemporâneo mais, conhecimento jurisprudencial, não precisa conhecer Bem, não precisa, só A e B e está tudo certo. E aí, o que aconteceu? O tema 123, ele veio para discutir competência, porque realmente as secretarias estaduais elas tinham um grande problema. O governo federal não fazia a sua parte, que a saúde, a política geral vem do governo federal, e onde que estão os pacientes? Os estados e municípios que estão mais próximos. Sobrecarregava os estados e principalmente os municípios. Tinha medicamento que você quebrava o município, tinha medicamento que custava o orçamento de um ano do município. Era metade do orçamento. Pois é. E aí, o que acontecia? Pegava lá um município com orçamento pequeno, a pessoa não conseguia, porque o advogado não é burro, o advogado é espertinho, ele ia entrar com a ação onde ele via que tinha maior probabilidade de ganhar o direito. Não ganhava na federal, vou na estadual. Ali eu conheço o juiz, ali não sei o quê, tinha o trânsito jurídico e tal. Entrava no estado ou no município, a competência. O juiz dava, o município... Gente, decisão judicial não se discute, cumpre-se. O município ia lá e cumpria e comprava o medicamento. Se acabava com o orçamento. E a União estava confortável nessa história. Então, a 123, ela chegou nesse sentido. Ela chegou, os estados e municípios, questionando porque eles estavam indo à falência. Foi isso, de forma bem simples. Foram lá,
se juntaram e foram reclamar no Gilmar Mendes. Gilmar Mendes falou assim, peraí, vamos sentar todo mundo aqui, vamos conversar. Sentou todo mundo, mas esse todo mundo não incluía a sociedade civil, que eram aqueles que tinham interesse, né, que eram aqueles que demandam a política pública. E aí o Gilmar Mendes tomou a frente disso e organizou essa competência e falou, peraí, então vamos organizar não só a competência, vamos avançar um pouquinho mais? Ele aproveitou, né? Ele falou, vamos avançar um pouquinho mais, aí surge o tema 6. Porque existia uma discussão já, que estava em recurso extraordinário, e também tinha um recurso especial, estava no RESP, no 566471, que era discutir o fornecimento de medicamento. E nesse fornecimento, inclusive, a comunidade de doenças raras estava discutindo a questão da excepcionalidade que tem nas raras, em especial por questão dos estudos clínicos, né? E aí fomos para essa discussão. Só que o Gilmar falou assim, não, vou juntar tudo aqui. Nós já tínhamos conversado ministro com ministro, explicando o que eram doenças raras, como que a Conitec fazia decisão, a falta de conhecimento da Conitec em entender essa comunidade em específico. Aí o Gilmar Mendes juntou todo mundo, eu estou contando de uma forma bem simples, né? Mas o Gilmar Mendes juntou todo mundo e criou lá seus critérios. Criou o critério de competência, ou seja, medicamentos biológicos acima de 210 salários mínimos só podem ser judicializados contra a União. Os demais medicamentos abaixo de 210 salários mínimos e incorporados contra os estados. E aí nós vemos um problema. Por exemplo, os 750 mil que vocês pagaram foi pouco, vocês estão de parabéns. Milhões? Foi pouco. Foi pouco. Por quê? Gente, 80% da judicialização de medicamentos não é de medicamentos não incorporados. Isso é mito. 80% da judicialização é de medicamentos incorporados. E aí trouxeram todo um argumento, vai me controlando aí, viu? Trouxeram todo um argumento contra o movimento de pacientes da sociedade civil, dizendo que era um problema de incorporação de novas tecnologias que estavam chegando e que não tinha registro na Anvisa. Mentira, isso é mito. Porque 80% da incorporação é de medicamentos incorporados. Diga-se de passagem, por exemplo, nós temos medicamentos de HPN, que, quanto tempo faz que foi a incorporação? 2023, 2022, se eu não me engano. Até hoje não está disponível para os estados distribuir. Quanto? Não recebe para o estado. E aí o que você tem que fazer? Judicializar. Então, HPN tem que judicializar. Já está incorporado. Os 180 dias, cadê? Não se cumpre. Ou seja, sempre a regra vai endurecendo para o lado hipossuficiente da relação, que é o paciente, e ela nunca endurece para o lado de quem tem que fazer a política pública. Os 180 dias nunca é cumprido. Nunca foi cumprido. E prejudica os estados. Aí eu concordo com o doutor. O prejuízo vem para o estado, porque quem lhe dá o dia a dia com o paciente? São estados e municípios, é quem está na ponta. Entendeu? Então, esse é um mito que a gente tem que quebrar. Conclua. Ai, tá dose, viu? Então, vou tentar. A questão da Conitec, nós temos um grande, hoje, problema que chama-se a pesquisa clínica. Doenças raras não dá para fazer pesquisa com estudo randomizado. E eles não entendem isso, que nossa população não é uma população de diabetes, que eu tenho N de pacientes para fazer estudo. Doenças raras, meu N é muito pequeno para fazer estudo. Mas não dá para a Conitec pegar e descredenciar o trabalho de profissionais, de pesquisadores, dizendo que não tem evidência médica. Isso é uma falta de respeito com os profissionais. Dizendo, olha, não tem evidência médica porque o N de pacientes estudados é muito pequeno. Entendeu? Esse é um grande problema hoje que a gente tem com a Conitec, com a questão da evidência clínica, e nós precisamos combater isso. Dizer que a evidência clínica também é o estudo real de vida do paciente. O comportamento do paciente em tratamento, isso precisa ser considerado como evidência clínica. Não somente
o randomizado, porque em raras isso nunca vai acontecer, não tem a possibilidade disso acontecer. E aí os pacientes de doenças raras vão ficar sempre à margem, vão ser sempre marginalizados dentro dessa situação, na discussão judicial ou de políticas públicas, porque não tem como eu apresentar um estudo randomizado. Entendeu? Então, nós precisamos focar nisso. Esse é um grande problema hoje. Não é só a judicialização, ela é um problema, mas lembrando, a maioria da judicialização é de medicamentos incorporados. Eu tentei resumir bem, gente, mas teria muito mais, viu? Ela queria falar mais, mas eu dei uma cutucada nela aqui para... A gente pode também pegar o número, Margarete, e ver, e a gente pode dar uma orientação para, inclusive, fazer uma suspensão da procuração e destinar a outro, a gente dá essa orientação para ela. E só corrigindo, doutor, eu continuo insistindo que não é do Poder Judiciário a função das políticas públicas. Na omissão é uma exceção. Porque você mesmo acabou de jogar para o gestor responder algumas coisas. É exatamente isso que eu falo, isso é função do gestor. O gestor está capacitado para isso. O judiciário ele age na omissão, porque essa é a função dele mesmo, agir na omissão, né, ou na provocação. Mas ele não tem essa competência de fazer essa gestão de políticas públicas. Mas a reiteração de judicialização é um reflexo da omissão de uma política pública. Sim, por isso que mas você aí tem que a gente atua coletivamente. Mas não é ele que vai discutir ali o... Isso nós estamos de acordo, todos aqui. Essa parte de discutir qual que é o critério que vai começar, que nem o secretário falou aqui, que achei importantíssimo. O governo traça uma política de quais as doenças que vão ser localizadas ali, né, identificadas, mas qual que é a política de tratamento para esse paciente? Não tem nem PCDT, a maioria delas. Não tem nada. Não tem, entendeu? A gente está vagando numa falta, numa ausência de políticas públicas imensa. Então, antes de discutir financiamento, que eu sei que é um problema, nós estamos discutindo a falta de política pública, que é uma antecedente à regra ainda, né? Antecede ainda. Desculpa. Nada, foi ótimo. Pelo que eu compreendi, acho que foi importante esse relato, mas eu penso que nós discutimos aqui, né, a situação de todos. Nós estamos angustiados com todos, com os que recebem e os que não recebem e não têm acesso. E a gente sabe que a luta é grande, é difícil, mas eu acho que o primeiro caminho é esse. Debates, as associações para nos ajudarem, porque nem todo mundo tem amigos que possam abrir essas portas, né? Então, mas fica o teu registro. Acho que não... Quer? Sim, então só uma dica. Se o medicamento for registrado, mesmo o uso off-label, você pode entrar pelo tema 1234. Você vai estar encaixada na análise 1234 do STF. E aí dizer que o uso off-label é por falta de protocolo clínico. Aí você entra na exceção que eles já estão orientados para trabalhar essa exceção. Tá? Mas, no seu caso específico, acho que você tem que tentar, sim, pelo 1234 mesmo. E acho que você deve participar também de uma associação. Já participa. Bom, é importante para poder ajudar, tem todo esse caminho também mais facilitado. Muito obrigado. Está encerrada, então, esta mesa.